Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo! Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Agora estaremos falando sobre princípios de interpretação. Esse é um ponto que vai nos ajudar a chegar do ponto A ao ponto B. Ou seja, ponto A a gente não entende o texto, ponto B a gente consegue entender e interpretar o texto para Libras. Mas para isso tem alguns princípios. O primeiro princípio que a gente precisa entender é a questão de ler. A gente precisa ler o texto. Então a gente vai fazer esse exercício aqui, tudo bem? Aqui, ó, imagine esse texto, tá? Que a gente vai estar lendo esse texto. Olha só. João, capítulo de número 3, e o verso de número 3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando a gente lê esse texto, o que você imagina, o que você pensa, o que vem à sua cabeça, né? Qual que é a sua ideia com relação a isso? Isso é um princípio de interpretação, ler o texto. E um outro princípio de interpretação é com relação ao contexto. Por quê? Porque muitas pessoas, quando lê esse texto, muitas pessoas acabam querendo justificar, por exemplo, a reencarnação de pessoas com esse versículo. A pessoa morre, depois ela reencarna em um animal, reencarna em outra pessoa, reencarna em alguma questão da natureza, enfim. Tem pessoas que querem justificar a reencarnação através desse versículo. A questão é que um dos princípios da interpretação, para a gente entender o que está sendo falado, é o contexto. Então, o contexto vai nos ajudar a entender do que se trata. É por isso que esse processo de tradução e interpretação é muito importante. A leitura do texto, a leitura da escrita, para a gente conseguir sinalizar da maneira correta. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar aí, ó, João 3 e o verso 4, a gente percebe que Nicodemos também ele começa a compreender algo mais ou menos assim. Olha só o que diz. Verso de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Essa começa a ser a dúvida de Nicodemos. A princípio, quando ele lê o texto, ele percebe isso como muitas pessoas acabam percebendo. A questão é que é muito importante, é o contexto. E o contexto, pessoal, ele está relacionado ao que vem antes e depois, a esse corpo de versículos de João no capítulo 3. Então, vamos ver aí o que diz no próximo versículo. Olha só. O verso número 5 diz assim, olha: porém, como eu disse, e só continuarmos lendo o texto ao redor, certo? Então essa é a ideia do contexto, o redor do texto, antes, depois, o redor, o corpo do texto. Fala assim o verso de número 5. Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só. Então quando a gente vê isso, a gente vai perceber que não está falando de reencarnação. O texto não está dando base para a reencarnação, não. Aí a gente vai entender o quê? Que isso aí se trata do batismo em águas e não de uma reencarnação. Então, quando a gente vai percebendo isso, lendo o contexto e entendendo o texto, a gente vai perceber, por exemplo, nesse caso, que existem até versículos que contradiz essa tese. Por exemplo, eu coloquei aqui Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe essa reencarnação pautada biblicamente. Mas o que diferencia? Qual que é a diferenciação para a gente compreender e entender que não se trata de reencarnação e se trata de batismo em águas? É o princípio da interpretação. É a gente ler o texto e aí, quando fica algo confuso, ler o contexto também. Então a gente fez esse exercício aqui e já começa entendendo a importância dos princípios da interpretação. Ler o texto e depois ler o contexto, que fica mais fácil de a gente compreender aquilo que está sendo falado e posteriormente sinalizando e interpretando isso em Libras. Espero que você tenha gostado dessa aula, dessa pincelada sobre os princípios de interpretação. Coloque aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido para você. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!
finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.